Eu vejo, Ciro, você consegue nesse momento ver duas frentes que você precisa combater? Que é a direita e essa esquerda que você tanto já citou aqui, mas não torna o teu trabalho ainda mais desgastante? Nossa, como é difícil. Nossa, como é difícil, mas e você sente que tem um lugar onde eu preciso bater mais forte aqui ou não? Não, o que eu preciso é trocar o método. Então, em vez de barulho, zoada, eu quero dizer, meu irmão, é o seguinte, o Brasil cresceu durante meio século 7% ao ano. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo. E agora cresce 0. 10 anos sem crescer nada. 6 foi PT, 2 Michel Temer que o PT botou lá e 2 Bolsonaro. É isso que nós temos como resposta? Essa é uma tragédia. Eu estou propondo que a gente denuncie a tragédia e propõe o futuro, uma resposta, uma produção. Então, basicamente, eu não estou atacando os dois, eu estou atacando uma coisa, é a falta de projeto. Eu tenho ideia do que você deixa muito claro, os teus projetos e as tuas ideias. O que você acha que seria desse país no caso de um segundo mandato do Bolsonaro e o que seria desse país no caso de uma eleição do Lula? O Brasil está na iminência, e isso já é meu otimismo, de ser uma ex-nação. Porque uma nação não é um ajuntamento de pessoas no mesmo território que tem em comunhão uma língua. Isso não é uma nação. Uma nação é um conjunto de pessoas num território e essas pessoas têm uma celebração entre si de um objetivo comum, em que cada um dá sua contribuição na proporção do que pode dar e recebe, né, um prêmio pelo seu esforço. Uhum. Isso é que faz uma nação se reconhecer como tal. O que está acontecendo no Brasil hoje? Uma parte da nossa elite empresarial é cínica, descrê da política, cansou de financiar político bandido, cansou de pagar imposto, de pagar propina para agentes públicos e foi induzida a acreditar na mitologia neoliberal, na destruição do Estado, na demissão do Estado do domínio econômico e tal. E de repente começou a enfrentar uma competição que não é isto. É um produto que vem do estrangeiro, financiado de forma 0 de juro, e ele paga 40% de juros se for um excelente primeira linha. É um produto que vem com a sofisticação tecnológica que ele não sabe nem do que se trata. E é um produto que vem numa escala tão grande que o preço final é mais barato do que custa produzir a mesma coisa. E aí ele está tomando na testa. Nós fechamos 25 mil indústrias nos últimos 4 anos no Brasil. Nós fechamos 340 mil pontos de comércio antes da pandemia no Brasil. Isso é um genocídio. Uhum. E a Federação das Indústrias de São Paulo, ó, palmas para qualquer governo. Palmas para qualquer governo. A Confederação Nacional da Indústria, que está sendo destruída a indústria brasileira, tem estudo coreano. O Brasil, Rafinha, em 1980, esse ano crítico, quando o modelo velho morreu, o Brasil dava 8 Chinas, sob o ponto de vista de riqueza industrial. 8 Chinas. E a China mandava gente para o Brasil para ver como é que um país periférico tem uma indústria automobilística já capaz de produzir 600 mil veículos, como é que tem uma eletroeletrônica começando, incipiente que seja, está com uma lei de informática. Não estou defendendo que isso é praticável hoje não, mas é assim, a Coreia disse aqui para ver como é que é esse negócio, crescimento industrial fora do mundo rico, só o Brasil tem e tal. A China hoje é 20 vezes o Brasil, cara. 20 vezes. Mérito dela ou incompetência nossa? Mas é muito mérito dela e muita incompetência da classe dirigente brasileira. Estou te dizendo, claro. Enquanto a indústria brasileira foi devastada, a CNI bateu palma para todos os governos e para todas essas políticas econômicas ruinosas que destruíram com ela. Por que me pus a pensar? O meu livro responde. Por quê? Por que isso acontece? Ora, porque nós desenvolvemos uma doença, uma patologia que vem com o Plano Real, que eu ajudei a fazer, e que o Fernando Henrique corrompeu. Não corrompeu sob o ponto de vista de ladruagem, corrompeu sob o ponto de vista de manipular a popularidade para explorar esse consumo fácil que vem ciclicamente e se reeleger e quebrar o país. Mesma coisa do Lula, igualzinho. O Lula foi um pouquinho mais longo, estimula o consumo, estimula o crédito, e aí a população vai ao consumo, acha que agora o céu é perto, fica mais barato viajar para Miami do que ir para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é 1000 vezes melhor do que Miami. E, de repente, muda os preços internacionais dos produtos tradicionais brasileiros, o país quebra. Com a mesma turma. Mesma turma. O Fernando Henrique, mesma coisa. Filme igualzinho. Bom, bem. Então, veja, por que eles fazem isso? Por que eles parecem estar defendendo uma coisa que lhes é hostil ao seu próprio interesse? Pela essa deformação do juro. Então, o presidente da CNI é falido, a empresa.
mas ele provavelmente tem uma montanha de dinheiro na renda fixa, no juro alto. O presidente da Fiesp é um ex-industrial quebrado e tem o dele na renda fixa ou no dólar lá fora. Essa é a questão. Agora a Fiesp vai estar acordando. Eu espero que aconteça, porque nós precisamos de uma interlocução com a indústria, enquanto ainda podemos salvá-la. É tudo dinheiro, Ciro. Tudo dinheiro. No fundo é tudo dinheiro. De um tempo para cá é só dinheiro. Perderam completamente a noção de nação, essa parte da elite. E embaixo, meu irmão, é mais grave ainda. Você imagina o que é na cabeça da garotada da periferia de Fortaleza, da periferia do Recife, da periferia de Porto Alegre. Que é melhor que Miami, inclusive. Fortaleza, sem nenhuma dúvida. Disso não há dúvida. Por qualquer argumento que você queira considerar. Mas em compensação, a tua comparação é terrível. Miami é um horror. Pelo menos jogam em Nova York. Sim, mas os ricos daqui tudo querem ter uma casa em Miami. Fortaleza é melhor que Nova York também, Ciro? Mais ou menos. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Okay. Chegaremos lá. Aí só alguns aspectos, sim, mas outros aspectos Osasco ainda é melhor que Miami. Qualquer um é melhor Pronto, que Miami. me pegou. Mas eu faço isso para cutucar aqui. Então, veja, nessa questão do rentismo, você só tem uma solução. Você tem que trazer a taxa de juros no Brasil há 35 anos maior do que a rentabilidade dos negócios. Eita, Caba falou grego agora. Não. É bem simples para a gente entender. Se o governo estimula que o juro da economia seja mais alto do que o lucro da agricultura, da indústria, do serviço, do comércio, se eu tenho dinheiro, eu não vou botar num negócio que me dá trabalho e me dá risco e ganhar um lucro menor do que eu teria se eu aplicasse no banco. Sim. Porém, se eu não tenho dinheiro, que é a realidade maior do Brasil, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco, botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? Sim. É isso. Então tem que trazer a taxa de juros para um lugar menor. É a única forma de consertar esse negócio. E isso não se faz por decreto. Se faz através de um saneamento das contas do governo, que estão no maior descalabro da história. Mas tem conserto. Tem conserto. Mas vai doer. Por isso que eu me incomodo como é que aquele partido dito de esquerda censura o debate. No mundo inteiro a esquerda está lá. Pô, está errado isso, vamos fazer aquilo. Se fosse eu, faria isso. Não, aqui não. Aqui não pode. E sabe por quê? Porque não são de esquerda. Eu vou te dizer como é que conserta a conta pública. Conta pública é o seguinte: 320 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. Tu, meu irmão, paga imposto 40% quando liga no pré-pago. Tu não sabe, mas 40% do que tu pagou é imposto. Você chega na cesta básica, queijo suíço, salmão, os lobbies vão conseguindo, corrupção, ladroeira, não paga imposto. Salmão na cesta básica se esconde por trás do feijão que explodiu o preço, da carne que estourou de preço, e mete lá pelo lobby. A Localiza, uma empresa de locação de veículo, não paga imposto. E o cara é um privatista, agressivo, tem que acabar com esse Estado corrupto e não sei o que e tal. O cara foi conseguindo. Se você aluga um carro lá no Macapá, da Localiza, a placa é de Belo Horizonte. Presta atenção quando você tiver visto um carro da Localiza, a placa é de Belo Horizonte. Por quê? Será que esse carro foi em Belo Horizonte emplacar? Não, é porque lá Minas, com as finanças liquidadas, não cobra IPVA. Então o cara saiu no lobby, no suborno, no toco, ou no favor, sei lá o quê. E aí conseguiu. Um dinheirinho para campanha. 320 bilhões por ano. Se eu cortar 20% disso, eu tenho 70 bilhões. Opa! Eu fico só pensando, Ciro, como é que você... Quer mais? Eu acho aqui 1 trilhão já, para tu ver. Agora, só que o que eu tenho que fazer, o que vai ser prejudicado está sabendo. Então, é isso que eu estou te falando. E quem vai ser beneficiado não sabe. Então, é isso que eu te digo. Como é que você faz para lutar contra esse sistema, que é um sistema extremamente corrupto, um sistema que só fode a população, ou seja, cai nas nossas costas, as multinacionais, as grandes empresas, todas elas têm todas as suas garantias, uma relação com o poder, assim, de prostituição, um negócio terrível. Como é que você faz para quebrar isso, cara? Ciclicamente, há uma exaustão desses ciclos. Então, a ditadura parecia imbatível. E eu estava lá, desde o movimento estudantil, militando. Tínhamos diversas correntes, tínhamos comunistas, eu nunca fui comunista, mas, enfim, flertava ali com a esquerda católica, o partidão, etc. Enfim, sempre fui democrata e tal, social-democrata, socialismo democrático, mas estávamos todos juntos ali e conseguimos, derrotamos a ditadura. A nossa geração acredita no milagre da política. Eu tenho 63 anos, porque nós produzimos o milagre. Um milagre importante. Na época, uma entrevista como essa dava cadeia para mim e uma tortura para você.
por diversos motivos, Ciro. Ditadura. Por diversos motivos. Então veja. Mulheres encontram agora. Só isso. Um estudante se reunir dava cadeia. Tal. Então nós ganhamos essa parada. O grande problema é que a democracia não entendeu que a nossa tarefa era dupla. Não era só derrotar a ditadura, que também se precipitou o fim dela pelo colapso do modelo econômico, que vem lá da década de 30, 40, 50, explode. Não é? O Brasil cresce 15% ao ano, em momentos ali da década de 70. O problema não era só derrotar a ditadura, era construir um novo modelo econômico, um novo modelo de desenvolvimento. E a democracia não conseguiu fazer isso. Anunciou uma Constituição generosa, que nossa geração comemora até hoje, porque ela refunda a democracia, as liberdades, etc., etc., mas ela virou um grande estelionato, uma grande mentira para o nosso povo. Ela anuncia um salário mínimo capaz de pagar todas as despesas do viver básico, decente, até no lazer, está lá quase hoje como um insulto, né? Tem que pagar educação, saúde, comida, aluguel, isso aqui, e lazer. Da população. Sim. É uma mentira. Anuncia um sistema de saúde generoso, embora seja extraordinariamente importante, mas o Brasil gasta 1/5 do que a Inglaterra gasta por saúde, e os preços da saúde são iguais globalmente. Por quê? Porque o Brasil importa tudo do estrangeiro. Então você tem uma saúde que, ainda que seja precária, ainda é um milagre, mas o anúncio é outro. O anúncio é um sistema de saúde, enfim, de acesso universal, incondicional. Anuncia o dever do Estado de promover uma educação emancipadora. Meu irmão, dá vontade de chorar. Vendo a economia do conhecimento, as tecnologias, sabe, a garotada aprendendo coisas que são... E a meninada do Brasil, beabá, cedilha só, sabe? Não é cruel, é cruel. Eu fico indignado, fico exasperado, eu subo parede às vezes, dizer, porra, me dê esse negócio na minha mão um diazinho para ver se eu não mudo esse negócio. E assim, viagem, não, vai ver o que está acontecendo no Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil. Nós temos 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Não é grana, sabe? É competência, é compromisso, é sair dessa coisa de demagogia, de rasteira, sabe, que o povo quer uma migalha, um Bolsa Família. O Bolsonaro vai aumentar o Bolsa Família. E aí, PT, faz o quê? Agora nós vamos entender que Bolsonaro foi para a esquerda? Só colher a mão que o dedo é pouco, francamente. Ele teve uma oportunidade única, né, de se render a um sistema que ajudou muito ao PT na pressão da pandemia, ou seja, algo que ele falou que eu nunca faria e agora eu seria obrigado a fazer. Para ele foi maravilhoso. E ele viu o efeito, mas nós que não temos compromisso com esse tempo passado, porque se virou essa polarização, virou uma bola de chumbo agarrando o Brasil no passado. E não podemos aceitar isso, não tem que propor um debate de futuro. Me parece que a mudança, e o que você está dizendo para mim, Ciro, é que a mudança é na a consciência política da população. Só no momento que a população acorda é que a gente consegue rever esses conceitos. O que eu te pergunto é, será que a população também não está muito habituada a esse dinheiro do Bolsa Família? E não estou falando nem que é por uma questão de eu me permito comprar. É porque R$50 fazem diferença no final do mês. Vida ou morte. Meu filho vai tá com a barriga roendo de fome. Porra, quem me der R$150 para meu filho não passar fome, eu beijo a mão. Então, será que esse ciclo ele não Sim e não. Então, o que eu estava te explicando. Historicamente, nós temos essa grande traição de uma energia mudancista que vem no povo. O povo vai sentindo, e aí tem a disruptura da ditadura, que parecia muito difícil, conseguimos. Reconstitucionalizamos o país e a democracia vem falhando. Mas deu oportunidade ao Fernando Henrique, que na data era um príncipe, sabe, absolutamente inatacável. Era um cara que, por exemplo, teve influência na minha formação intelectual, Florestan Fernandes, a ideia de sabe, enfim, fracassou. Deu passagem a uma outra ruptura, isso foi 8 anos. Olha como os ciclos são breves. Veio o Lula. Porra, o Lula é uma revolução. O povo nos deu uma oportunidade de ouro, um camarada com zero proposta na cabeça, mas que tinha um símbolo que era o retirante do Nordeste, pobre, que passou dificuldades e que de repente tem a oportunidade de ir à presidência da República. Caramba! E o nosso povo não é o elemento que está falhando, não. Aí o Lula vai e tenta. Eu estava lá no primeiro mandato. Aquela escalada do mensalão, não sei o que, era para derrubar o Lula. E não faltaram petistas propondo que o Lula... Ele esqueceu tudo isso, mas era 7 horas da manhã todo dia, eu lá, formulando.
Boa parte dos petistas dizem, não, o Lula vai anunciar que não é mais candidato à reeleição, em troca disso o PSDB recua e não sei o que e tal, e eu alto lá, isso aqui é um projeto de país, nós não podemos abrir mão, não sei o que e tal, e o Zé disse, faz logo aliança com o MDB, na hora que a gente se acertar com o PMDB, dá aí um pedaço de coisa. Ou seja, se acerta com os bandidos, para os bandidos não denunciar nossa bandidagem e tal. E ele acabou se rendendo. Foi o povo que falhou? Não, se rendeu. Aí se acerta com Michel Temer, cacete. Espera um pouquinho, nomeia o Gedel e quer que a gente engula. O Gedel Vieira Lima, vocês não são obrigados a saber, o Gedel Vieira Lima é aquele daquelas malas de 51 milhões de reais no apartamento. 51 milhões de reais, filmados, fotografados, mala, monte, aquele, lembra? Vai no Google, meu irmão, vai no Google. Pois bem, de onde é que veio esse dinheiro? O Lula nomeou esse cara ministro da Integração Nacional, o lugar que eu tinha ocupado. A Dilma nomeou esse cara vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Só numa propina no Porto Maravilha do Rio, esse cara roubou 20 milhões de reais. Isso é um acidente? O Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha, que virou o presidente da Câmara, que fez o impeachment da Dilma. O Renan Calheiros tinha o Sérgio Machado da Transpetro, esses caras. O Palocci é fundador do PT, é braço direito desse modelo. Meu irmão, não tem barulho. Não tem barulho. Me dá uma satisfação disso, pelo menos. Me dá uma satisfação. O que foi o Palocci? O Lula não sabia? Espera aí. Essa lá atrás no Mensalão tinha, mas no Palocci... O Palocci tem uma delação premiada.